Olá, saudações meus queridos amigos, minhas queridas amigas, no nome incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para mais um estudo, o estudo 9 de escatologia, estudo completo que eu estou ensinando desde o estudo 1, obviamente, até o último, capítulo 1 até o capítulo 22. Então hoje nós vamos para o estudo 9, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que diz: Depois disso eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então está escrito. Meu nome é Leonardo, sejam bem-vindos ao Bíblia Sem Tradições. Então vamos dar início. Vamos disciplinar a matéria. Imagine que você está assistindo uma série, ou um filme, ou um mangá. Durante vários episódios, a história gira em torno de um grupo específico. Suas lutas, desafios, decisões. Você se conecta com eles. Entende o contexto. Acompanha cada detalhe. De repente, no início de um novo episódio, aparece na tela: depois destes acontecimentos, e algo estranho acontece. A câmera muda completamente de cenário. Os personagens principais simplesmente não aparecem mais. O foco agora é outro, um novo ambiente, novos eventos, outra realidade. Você fica perguntando: o que aconteceu com aqueles personagens? Por que eles sumiram da história? Agora aplica isso ao Apocalipse. Até o capítulo 3, a série está focada na igreja. Mensagens diretas às 7 igrejas. Exortações, correções, promessas. Mas em Apocalipse 4, versículo 1, aparece o equivalente profético de depois destas coisas, ou seja, metatauta. E então, João é chamado: sobe aqui. A cena muda da terra para o céu. A igreja desaparece completamente da narrativa. E no lugar dela, 24 anciãos já no céu. Começam os eventos de juízo sobre a terra. Agora pense com lógica. Se a história mudou de cenário, se o foco saiu da igreja, se os personagens principais não estão mais na terra, que é a igreja, é porque eles já não estão mais aqui. Esse corte de cena não é aleatório. Ele representa exatamente o que metatauta significa: o fim de uma dispensação, o início de outra fase no plano de Deus. Então, metatauta é como quando uma história muda completamente de fase. E aqueles que estavam antes já não fazem mais parte do cenário atual. No Apocalipse, isso aponta para uma realidade forte. A igreja já foi retirada quando os juízos começam. O relógio da igreja parou? Entenda o depois destas coisas. Você sabe o que significa metatauta? Do grego, depois destas coisas. Mas depois de quê? João não estava falando de qualquer coisa, ele estava selando o destino das 7 igrejas do Apocalipse. O capítulo 4 começa onde a história da igreja termina. Você está pronto para o que vem depois? Então, muitas pessoas leem o Apocalipse e se perdem logo no início. Mas a chave para entender o cronograma de Deus está em apenas 2 palavras gregas: metatauta, traduzido como depois destas coisas.
Esse termo é o divisor de águas profético. Ele marca a transição exata do que vimos nos capítulos 2 e 3, a era das igrejas para o início das revelações futuras. Se você quer entender o que acontece quando o relógio da igreja para, você precisa entender o que João viu depois disso. Se você quer entender o que acontece quando o relógio da igreja para, você precisa entender o que João viu depois disso. Então, isso pode mudar completamente sua visão sobre o fim dos tempos. Você já percebeu que um detalhe em Apocalipse pode revelar quando o arrebatamento realmente acontece? Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, João ouve uma voz dizendo: sobe aqui. E de repente, ele é levado ao céu. Mas isso não é apenas uma visão comum. Isso é um sinal profético poderoso. Muitos entendem que essa subida de João representa algo muito maior. O arrebatamento da igreja. E tem mais. Logo depois aparecem os 24 anciãos no céu, já glorificados, já coroados. Isso levanta uma pergunta impactante. Como eles já estão no céu antes dos eventos mais intensos do Apocalipse acontecerem? A resposta pode ser surpreendente. Isso indica que o arrebatamento, o rapto da igreja, acontece antes da 70ª semana de Daniel. Ou seja, antes do período da grande tribulação. Ou seja, trocando em miúdos, as coisas que depois destas devem acontecer só começam após a igreja já estar no céu. E aqui está um ponto crucial que muitos ignoram. João viu tudo como se já tivesse acontecido. Mas na realidade era uma revelação antecipada de eventos futuros. Então precisamos separar o momento da visão do momento do cumprimento profético. E dentro dessa revelação, a subida de João se torna uma figura clara do arrebatamento que ainda vai acontecer. Isso muda tudo. A igreja não passa pela grande tribulação, não passa pela ira. Ela é retirada antes. Existe uma mudança chocante em Apocalipse e quase ninguém percebe. Então, tome tento nisso. Nos capítulos 1 ao 3 de Apocalipse, vemos Deus agindo com graça, com misericórdia. Mas de repente tudo muda. A partir do capítulo 6, começa algo completamente diferente. Juízo. Juízo. Agora, raciocina comigo. Se a igreja ainda estivesse na terra, por que ela simplesmente desaparece da narrativa antes desses juízos começarem? A palavra igreja desaparece. A resposta está em Apocalipse 4 e 5. Ali vemos uma cena impressionante. Santos já estão no céu diante de Deus, representados pelos 24 anciãos, antes mesmo da tribulação começar. Isso revela algo poderoso. A igreja já foi arrebatada. Já foi arrebatada. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora. A tribulação não começa com as taças. Ela começa desde os selos. Os primeiros selos e trombetas acontecem nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, a chamada pequena tribulação. Depois vem algo ainda pior. A grande tribulação nos últimos 3 anos e meio, com juízos ainda mais intensos. E agora vem o ponto mais polêmico. Muitos dizem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Tem uma turma aí que diz isso. Mas para isso dar certo, precisam mudar toda a ordem do Apocalipse. Eles colocam os selos
e trombetas no final, mesmo que o texto mostre claramente outra sequência. E isso quebra completamente a lógica do livro. Apocalipse segue uma ordem clara. Vou repeti-lo. Primeiro vem os selos, depois as trombetas, e só então a 7ª trombeta no meio da semana. Se a 7ª trombeta acontece no meio, como os outros eventos poderiam vir depois dela? A conclusão é direta e impactante. Há tribulação desde o início da semana. Há juízos já nos primeiros 3 anos e meio. A igreja não passa por esses juízos. Logo, o arrebatamento só pode acontecer antes de tudo isso. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, é necessário raciocinar, é necessário aprender gramática e estudar. E mais, o varão de Apocalipse capítulo 12 não é a igreja. Ele aparece no meio da semana, enquanto a igreja já está no céu muito antes. Então, Apocalipse 4 e 5 mostram os santos, os salvos no céu. Apocalipse 6 a 19 mostra a tribulação acontecendo. E tudo segue uma ordem perfeita, sem confusão, diferentemente do que essa turma aí faz. Então, continuando aqui. Pare e preste atenção, isso vai mudar sua visão do Apocalipse. Você já se perguntou em que momento exato acontece o arrebatamento? E se a resposta estiver mais clara do que muitos imaginam, mas sendo ignorada? A maioria discute, debate, cria teorias, mas e se a própria estrutura do livro de Apocalipse já entregar a resposta? Em Apocalipse capítulo 1:19, o livro é dividido em 3 partes. E quando você chega em Apocalipse 4:1, algo impressionante acontece. A expressão depois destas coisas aparece. Mas depois de quê? Depois da era da igreja. E aqui está o ponto que muitos deixam passar. A igreja simplesmente desaparece da narrativa. A palavra igreja aparece 19 vezes nos capítulos 1 ao 3. Mas depois disso, nunca mais a palavra é mencionada durante toda a tribulação. Isso é coincidência? Não, não existe coincidência. Ou é um sinal claro? Então pense nisso. Se a igreja estivesse na terra durante os eventos de Apocalipse capítulo 6 ao 19, os juízos, as trombetas, as taças, o caos, porque não há nenhuma menção dela. Nenhuma única vez Israel aparece em toda parte. Os 144 mil judeus, o templo, a Arca da Aliança, Jerusalém como centro profético, Miguel lutando por Israel, o remanescente fiel. Tudo aponta para um foco completamente diferente. E isso revela algo poderoso, que o cenário mudou. O foco saiu da igreja e voltou para Israel. E mais, os 24 anciãos já estão no céu desde Apocalipse 4, representando os santos já glorificados. Ou seja, trocando em miúdos, a igreja já não está mais na terra. Deu para entender? Então vamos pensar um pouco. Se o arrebatamento acontecesse no meio da semana, em Apocalipse 12, como eles dizem aí, por que a expressão depois destas coisas estaria no capítulo 4 e não no capítulo 12? Porque não existe nenhum texto mostrando a igreja passando pela grande tribulação. Isso simplesmente não se encaixa. É como abrir cadeado alheio com chave errada. E ainda há promessas claras. Jesus disse que alguns seriam considerados dignos de escapar de todas essas coisas. Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36. E o apóstolo Paulo afirmou que algo precisa ser retirado antes da manifestação desse anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Então a pergunta final é inevitável. A igreja passa pela tribulação ou é retirada antes que tudo acontece?
A evidência aponta para uma direção clara. O arrebatamento da igreja acontece em Apocalipse 4, versículo 1, antes da tribulação. E depois disso, tudo que vem é o cumprimento das profecias sobre Israel. E o juízo sobre as nações gentias. Existe algo segurando o mal. E quando for retirado, tudo muda. Você já parou para pensar nisso? O que está impedindo o anticristo de se manifestar plenamente agora? O que ainda segura o avanço total das trevas no mundo? Porque uma coisa é certa. Se nada estivesse impedindo, o caos já teria tomado conta de tudo. Então, quem é esse freio espiritual, como eu costumo dizer? Freio espiritual. Vamos analisar com cuidado. Com cuidado. Seriam os governos? Não faz sentido. Durante o domínio desse anticristo, governos continuarão existindo. E mesmo assim não vão impedir nada. Seria o Espírito Santo? Também não. A Bíblia mostra claramente que o Espírito Santo continuará atuando na tribulação. Haverá salvação de multidões. Haverá derramamento do Espírito Santo. Pessoas continuarão sendo transformadas. Isso é o agir do Espírito Santo. Mas tem essa turma, essa horda aí que diz que ele vai sumir. E isso é impossível sem a ação do Espírito Santo. Então agora pense nisso. Como pessoas seriam salvas sem o Espírito Santo? Como resistiriam ao sistema desse anticristo sem ele? Não faz sentido o Espírito Santo sair da terra. Isso é loucura. Então sobra apenas uma possibilidade. A igreja. Sim, a igreja é o elemento que hoje impede o avanço total das trevas. A igreja é chamada de corpo de Cristo. É comparada a um homem espiritual. Está cheia do Espírito Santo. Atua como luz no mundo. E é exatamente por isso que ela precisa ser retirada. A Bíblia diz que aquele que detém será tirado do caminho. E então esse iníquo será revelado. Ou seja, enquanto a igreja estiver aqui, esse anticristo não pode se manifestar plenamente. Agora vem a pergunta decisiva, meu amigo e minha amiga. Quando o anticristo aparece? No meio da tribulação ou no começo? Se ele for revelado no início da semana, então a igreja precisa sair antes disso acontecer. E isso destrói completamente a ideia de um arrebatamento no meio da tribulação ou no final dela. Porque raciocina. O anticristo não pode se manifestar enquanto a igreja estiver aqui presente. Mas ele já está ativo desde o começo da tribulação. Logo, a igreja já não está mais aqui. E tem mais. Mesmo depois do arrebatamento, o Espírito Santo continua na terra, atuando. Multidões ainda serão salvas, mas agora sem impedir o avanço do mal. Ou seja, o freio foi retirado e o juízo começa. Consegue perceber a gravidade disso? Estamos vivendo no tempo em que esse freio ainda está atuando. Mas ele não ficará aqui para sempre. Não ficará. Quando a igreja for retirada no arrebatamento, não haverá mais nada impedindo o sistema maçônico sionista que já está aí do anticristo. O anticristo aparece no meio ou desde o começo? Isso muda tudo. Pare um instante e raciocina. E se o anticristo já entrar em cena logo no início da tribulação? E se isso provar, de forma direta, quando o arrebatamento acontece? Porque aqui estamos falando de opinião. Não estamos falando de opinião, melhor falando. Estamos falando de uma sequência profética. Vamos direto ao ponto. Em Daniel 9:27 existe uma chave poderosa. O anticristo faz um pacto de 7 anos com Israel. Não de 3 anos e meio.
Isso significa algo decisivo. Ele já está ativo desde o início da semana. A quebra desse pacto no meio da tribulação não é quando ele aparece. É quando ele revela sua verdadeira face. Agora segura isso. Várias profecias apontam para a mesma pessoa. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, o chifre pequeno de Daniel 7 e 8 e o rei feroz de Daniel 11. Todos descrevem a ascensão do anticristo no começo, conquistando o poder de maneira gradual. Ou seja, antes mesmo dos juízos mais intensos, ou seja, selos, trombetas e taças, ele já está em plena ação. Agora vem a parte que muitos ignoram. Se esse anticristo aparece no início da tribulação, a igreja não pode estar aqui e não vai estar, diferentemente do que esses doidos aí falam. Por quê? Porque a própria escritura ensina que ele só se manifesta quando plenamente quando que o detém é removido, a igreja. E já vimos isso. Esse freio é a igreja. Então a lógica é inevitável. Esse anticristo será revelado no início. A igreja é removida antes. Arrebatamento acontece antes da tribulação e a formação dos 10 reinos do antigo Império Romano. Agora pense nas consequências disso. Se o arrebatamento fosse no meio da tribulação, teria de haver uma data aproximada para ele acontecer, não seria mais algo inesperado, você não precisaria vigiar o tempo todo. Mas isso contradiz completamente o ensino bíblico. A Bíblia insiste, devemos estar preparados a qualquer momento, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. E tem mais uma promessa forte. Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5:9. Ouviram hordas que ensinam o contrário do que a Bíblia ensina. A tribulação é justamente o derramamento dessa ira. Logo, a igreja não está aqui quando isso acontece. Isso fecha o quadro completo. O anticristo surge no início, a ira começa a ser derramada e a igreja já foi retirada. Esse pessoal aí que ensina o contrário disso está muito mal. Agora a pergunta é, pessoal, se isso pode acontecer a qualquer momento, você está realmente preparado? Você foi destinado para a ira ou para escapar dela? Essa resposta pode mudar tudo, e muda tudo. Pare e pense por um momento. Jesus falou sobre um período de caos sem precedentes em Mateus 24 e 25, em Lucas 21, e descreve dias de angústia como nunca houve. E em Apocalipse 6 ao capítulo 19, vimos juízos sendo derramados sobre toda a terra, selos sendo abertos, trombetas soando, taças de ira sendo derramadas. Esse período tem nome, a grande ira de Deus durante a 70ª semana. Agora vem a pergunta que ninguém pode ignorar. A igreja passa por isso ou escapa disso? A Bíblia responde com clareza. Os santos não foram destinados para a ira. Então raciocina comigo. Se toda essa sequência, descrita pelo próprio Senhor Jesus e confirmada em Apocalipse, é exatamente o derramamento da ira, como a igreja estaria presente nesse período? Isso criaria uma contradição direta. Mas quando tudo se encaixa, o cenário fica claro. A ira começa em Apocalipse capítulo 6 e a igreja já não aparece mais na terra. O que acontece antes disso? Apocalipse 4, versículo 1. Ali está o momento chave, antes do juízo, antes da tribulação, antes da ira ser derramada. A igreja é chamada para cima, ela é retirada. Agora entenda o peso disso. Não estou falando de um evento distante.
mas de algo que pode acontecer a qualquer momento. E quando acontecer, não haverá segunda chance para se preparar. Presta atenção, para se preparar. Então eu te pergunto, você está pronto para escapar ou vai enfrentar o pau? Então, para concluir esse estudo, tudo se conecta de forma precisa. Metatauta não é apenas uma expressão, é um marco profético. Ela separa o tempo da igreja e o tempo do juízo. A partir de Apocalipse 4, versículo 1, o cenário muda completamente. A igreja não está mais na terra. O foco volta para Israel. E os juízos começam a ser derramados. Nada está fora de ordem. Nada é aleatório. Os eventos finais estão sob controle de Deus. Existe uma sequência perfeita e ela aponta para uma verdade direta. O arrebatamento acontece antes da tribulação. Ouviu bem? Ouviram? Entenderam? Isso significa que não estamos esperando sinais. Estamos sim esperando um chamado. E quando esse chamado vier, será rápido, definitivo, irreversível e instantâneo. A grande pergunta não é mais quando vai acontecer. Você está preparado para quando acontecer? Entenderam, meus amigos e minhas amigas? Essa confusão que o povo aí arruma. Então, se esse vídeo, se esse estudo abriu seus olhos, tem ajudado vocês, você precisa fazer 3 coisas. 2 coisas. Inscreva-se no canal, porque aqui você vai entender a escatologia de uma forma clara. Não só a escatologia, a Bíblia toda. De forma clara, profunda e sem distorções. Deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam aprender e despertar. Então, agradeço a todos que já estão aqui, tá? Chamando vocês para o próximo vídeo que vamos dar continuidade ao assunto. Tá certo, meus amigos? O tempo está passando e o relógio está avançando. E quando a voz disser sobe aqui, não haverá aviso prévio. Esteja pronto. Até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu.